Olá, meus caros colegas. Olá, querida professora Beatriz. Bom, eu vou tratar aqui no meu vídeo da psicologia forense e da importância que ela tem para o direito, para apresentar provas, laudos, coisas desse sentido. É preciso destacar que desde o século XVIII, pareceres psicológicos já eram requeridos pelos tribunais de justiça dos Estados Unidos. Né? Consultas jurídicas aos profissionais de outras áreas buscavam aprofundar a análise dos testemunhos. E o que é que esses profissionais buscavam interpretar e abstrair daquilo que estava sendo proposto ali, daquele testemunho, seja da vítima ou seja de um acusado. Exames de evidências delitivas, análise de grau de veracidade das confissões, compreensão psicossocial do delito, né? Desvendar as motivações para praticá-lo, ou seja, o profissional que naquela época, ainda no século XVIII, analisava já era nesses segmentos, né? Para interpretar por que aquele indivíduo praticou tal ato, né? Orientação psíquica ou moral do infrator, não é isso? Outro marco e esse fundamental na psicologia forense e que se expandiu para o mundo todo foi na psicologia jurídica, foi no ano de 1911, no Tribunal de Flandres, na Bélgica, quando um juiz convocou um especialista que usou de um saber diferente do universo do direito para gerar um laudo pertinente à validade do testemunho de uma criança sobre um caso de homicídio. Ou seja, ainda no início do século XX, foi aí que começou a expandir a prática de um profissional especializado na análise forense, na psicologia forense de um indivíduo. Nesse caso, na Bélgica, o primeiro caso oficial foi a interpretação de uma criança, né? Acompanhamento de uma criança para tentar desvendar um homicídio na Bélgica. Né? Na primeira metade do século XX, o trabalho dos psicólogos forenses passa a ser auxiliar ao sistema legal através do emprego de testemunhas peritas. Não só o psicólogo forense, o psiquiatra forense, ele analisava os acusados ou as vítimas, mas também eles testemunhavam e apresentavam seus laudos e o seu entendimento daquilo que foi solicitado, daquilo que foi pedido ali na justiça perante um grande júri, numa audiência ou algo que o valha. Né? Então era já a prática que os peritos testemunhassem. Né? Em 1921, a permissão que um psicólogo testemunhasse como testemunha perita dos Estados Unidos, no caso do Estado versus motorista, sobre delinquência juvenil é considerado um passo importante no desenvolvimento da área, ainda que a Corte tenha rejeitado o testemunho posteriormente. A Corte rejeitou o testemunho do psicólogo forense, mas mesmo assim ali foi um grande avanço ali no ano de 1921 nos Estados Unidos. Contudo, em 1962, melhor dizendo, 1962, que a psicologia forense consegue o evento que marcará o progresso do campo. Né? No caso Jacks versus Estados Unidos, a Corte determinou que fosse reconhecido o testemunho psicológico para determinar a responsabilidade criminal dos agentes, a inimputabilidade. Então foi uma decisão baseada na interpretação e no laudo e no testemunho de um perito forense que levou a Corte a decidir pela inimputabilidade dos agentes. Após isso, os psicólogos forenses passaram a testemunhar frequentemente em casos de inimputabilidade, depois de avaliarem os réus. A decisão Jacks levou a uma explosão da psicologia forense nos Estados Unidos durante as décadas de 1960 e 1970. Então, é um paralelo fundamental, crucial que a gente está fazendo aqui. Eu tratei aqui que ainda no século XVIII os Estados Unidos começaram a praticar esse tipo de acompanhamento, né, com uma criança. Não, recapitulando, não foi com a criança, mas ali eles já começavam a praticar esse tipo de expediente. E aí, já
para depois da metade do século XX é que a explosão, como bem disse nas informações que eu colhi, começa gradativamente a crescer. Então a psicologia forense tem sido, desde o século XVIII até o momento, os tempos contemporâneos, cruciais em vários momentos da justiça brasileira. No ano de 1969 é fundada a Sociedade Americana de Psicologia Jurídica, e na década de 70 são criados inúmeros periódicos especializados que publicam artigos exclusivos de psicólogos forenses. A psicologia jurídica, gênero que abriga o tipo de psicologia forense, se consolida nos anos seguintes, ou seja, após 1960, 1970, e assim, subsequentemente, a psicologia ela se apresenta não mais como uma peça meramente de decoração no âmbito do judiciário, mas sim considerada uma parte importante em decisões jurídicas, né, que eles utilizam para apresentar defesa ou acusações, né? A psicologia jurídica, gênero que abriga o tipo de psicologia forense, se consolida nos anos seguintes, sobretudo depois das experiências psicológicas criminal desenvolvidas por agentes do FBI, né, que entrevistaram assassinos em série, presos com o intuito de entender como esses criminosos pensam e aplicam esse conhecimento da psicologia e da ciência comportamental ao comportamento criminoso violento de maneira abrangente. Ou seja, o FBI, a Polícia Federal, passou a utilizar esse mecanismo para interpretar a mente de psicopatas, de pessoas com disfunção cerebral, né? Então, foi aí que começou a ter um espaço mais abrangente. A psicologia forense no Brasil, né, mais precisamente, os ramos do direito que frequentemente demandam a participação de psicólogos são direito da família, direito da criança e do adolescente, direito civil, direito penal e direito do trabalho, né? O seu surgimento aqui no Brasil ocorreu durante os anos 1930, com as atividades envolvidas pelo psicólogo polonês Joachim Hednick, né? E ele é no laboratório de psicologia da colônia de psicopatas de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Então, o início da psicologia forense no Brasil data do ano de 1930 e iniciou com um psicólogo polonês de nome Wacław Hednick, um nome muito difícil de pronunciar, né? Isso lá nos Estados Unidos, perdão, no Rio de Janeiro, na década de 1930. A psicologia forense foi utilizada para considerar, um caso aí que repercutiu mundialmente. A psicologia forense foi usada para considerar inimputável o autor da facada no então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, que ocorreu no estado de Minas Gerais, Juiz de Fora, né? Então, ali existiu a atuação de vários profissionais forenses da psicologia, né, para interpretar e considerar que seja inimputável, semi-inimputável ou uma pessoa apta e sabendo o que pratica, né? Porque pessoas inimputáveis são pessoas ali que não podem responder por seus atos. Então, o Adélio Bispo, ele foi considerado uma pessoa com problema mental e não poderia responder por seus atos perante a justiça, né? Após a realização de laudos periciais, o magistrado responsável pela terceira vara federal no município concluiu que Adélio é inimputável. Ou seja, isso foi após a realização de laudos periciais com participação de psicólogos forenses, né? Foi eles que informaram à justiça que Adélio seria inimputável. Ou seja, de acordo com as leis penais, não pode ser responsabilizado criminalmente por seus atos. De acordo com a perícia, o acusado é portador de transtorno delirante persistente, né? Então, os peritos forenses declararam o Adélio uma pessoa inimputável e deram o diagnóstico da doença mental que lhe aflige, né? Todos os profissionais médicos, psiquiatras que atuaram no feito aí que declarou o Adélio inimputável, tanto os peritos oficiais como assistentes técnicos das partes, foram uníssonos em concluir ser o réu portador de transtorno delirante persistente. Então foi uma decisão praticamente unânime em relação ao Adélio Bispo.
e a sua doença. Portanto, eu chego aqui ao fim do meu vídeo, da minha participação. Eu coloquei aqui as referências, os locais onde eu obtive essas informações, que foi no site JUS Brasil, onde a gente encontra vários artigos, e também na Agência Brasil, onde a gente conseguiu também informações interessantes para trazer aqui no vídeo. Ademais, eu quero agradecer a professora Beatriz por esse período esplendoroso e muito gratificante ter recebido as suas orientações. O meu abraço e bom final de ano para a senhora e para todos os nossos colegas que porventura venham a assistir esse vídeo. Forte abraço.